O único clube do Nordeste que é bicampeão brasileiro. O maior clube da região, maior campeão do estado e da Copa do Nordeste. Hoje vamos falar do Bahia. Fala, meus amigos. Hoje vamos até a cidade de Salvador trazer a história da equipe do Bahia, clube que foi adquirido recentemente pelo Grupo City que vem investindo demais no clube. Vou trazer toda a história do Bahia, que foi fundado no ano de 1931 por jogadores de dois clubes extintos com a ambição de se tornar o maior clube do estado. Logo no primeiro ano de vida o Bahia se sagra campeão baiano. Esse foi o seu primeiro título de muitos que iria conquistar em toda a sua história. O Bahia seria o maior campeão na década mesmo sendo a sua primeira. Venceu também os campeonatos estaduais de 1933 e 1934 sendo bicampeão seguidamente. Venceu também no ano de 1936. Também em 1938 e em 1940. Conseguindo 6 títulos em um intervalo de 10 anos. Mostrando que nasceu para ser protagonista no futebol do estado. Na década de 40 mais uma coleção de títulos. Mas antes o clube passou por algumas crises administrativas chegando até a mudar o seu bairro. Mas mesmo com tudo isso, o Esquadrão de Aço foi campeão em 1944 e 1945 sendo bicampeão e depois seria tetracampeão entre os anos de 1947 e 1950, sua maior sequência de títulos consecutivos até então. Na década de 1950 o Sport Clube Bahia começou a mostrar o seu nome para o Brasil, continuou colecionando o troféu, foi campeão em 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, sendo bicampeão mais uma vez seguidamente. Ainda no ano de 1959 o Bahia chega a uma das grandes conquistas da sua vida. Nessa época o principal campeonato nacional no Brasil era a Taça Brasil que reunia os campeões dos estados. O Bahia começou muito bem o torneio passando por seus adversários até chegar na grande final da competição contra o Santos. Após 3 jogos eletrizantes e com direito a duelo até no Maracanã, o Bahia supera o todo-poderoso Santos e vence a Taça Brasil, que anos mais tarde viraria Campeonato Brasileiro. Com o título o Bahia foi representar o Brasil na Libertadores. Joga a competição de 1960, mas acaba superado pelo San Lorenzo da Argentina, após uma derrota por 3-0 e uma vitória por 3-2. A competição era eliminatória na época. O clube ainda seria campeão baiano em 1960, 1961 e 1962 chegando a um pentacampeonato estadual. Já em relação à Taça Brasil, o Sport Clube Bahia chegou às finais da competição nos anos de 1961 e também em 1963, mas em ambas as finais acabou sendo superado pela equipe do Santos. Você gosta do Bahia? Se você gosta, eu vou estar deixando no primeiro link na descrição, o link para você comprar a camisa Bahia. Tá linda ela! Na década de 70 teve início o Campeonato Brasileiro com a atual nomenclatura e o Bahia disputou a competição, mas não conseguiu títulos. No estadual venceu algumas edições do campeonato local assim como na década de 80. E foi na década de 80 o seu segundo título nacional. Antes, o Bahia chegou à semifinal do Torneio dos Campeões de 1982, mas seu grande feito viria mais tarde. O tricolor foi campeão brasileiro do ano de 1988 com uma campanha espetacular. Na grande final o seu adversário foi a equipe do Internacional e o esquadrão não tomou conhecimento dos colorados superando os gaúchos e chegando ao seu segundo título nacional. O primeiro com a atual nomenclatura de Campeonato Brasileiro. Bahia que ainda fez grande campanha no Nacional de 1990 quando foi quarto lugar.
Na década de 90 o Bahia viu o seu rival Vitória ser o time mais vencedor do estado, mas mesmo assim ainda venceu alguns títulos estaduais. A próxima década seria pior ainda para o Bahia, que foi parar na Série C. O clube venceu por 2 oportunidades a Copa do Nordeste. O tricolor foi bicampeão quando venceu o Regional em 2001 e 2002 e contra dois grandes rivais, Vitória e Sport. Quando se achou que o Bahia iria engrenar, veio o seu declínio. Além de conquistar somente um título estadual na década, esse em 2001, o Bahia foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano de 2003, e depois, seria pior ainda, o clube cai para a Série C em 2005. O clube retornou para a segunda divisão nacional em 2008 e só foi voltar para a elite do futebol brasileiro no ano de 2011, sendo um dos períodos a principal divisão em 2011. Depois de um período apagado, o Bahia volta a ficar entre as principais equipes do país. Em 2012 a equipe joga a Copa Sul-Americana, mas não vai tão longe, cai ainda na fase nacional. Também em 2012 vence o estadual após 10 anos de jejum no Baiano. Ainda falando em Sul-Americana, o Bahia jogaria por mais algumas oportunidades a competição, com destaque para as edições de 2018 e 2020, anos em que o clube chegou até as quartas de finais na competição, suas melhores campanhas até então. Outra competição que o Bahia tem muita história é na Copa do Nordeste. Além dos títulos no início da década de 2000, o esquadrão conseguiu vencer a competição por mais 2 oportunidades. Venceu o Regional em 2017 e o seu último título da Copa do Nordeste foi no ano de 2021, durante ainda a pandemia. Outra grande mudança no Bahia foi a mudança do estatuto. A mudança propiciou ao sócio votar e também abriu as portas para a Sociedade Anônima do Futebol. Com isso, em 3 de dezembro de 2022, os sócios aceitaram a proposta de aquisição de 90% da SAF do clube pelo Grupo City Futebol, inaugurando assim uma nova era no futebol do Bahia. Com a aquisição do grupo, o Bahia passou a investir bem mais no futebol e o resultado em campo já é visto. O clube em 2024 venceu o campeonato estadual e está fazendo uma ótima campanha no Brasileirão, brigando por vaga na Taça Libertadores, e também conseguiu alcançar a fase de quartas de finais da Copa do Brasil, onde busca o título inédito para o esquadrão. A equipe também conseguiu se organizar na parte administrativa, pagando dívidas e melhorando a sua estrutura. Hoje tem um centro de treinamento de primeiro mundo que está ajudando demais o desempenho da equipe. Entre os seus principais títulos estão 2 campeonatos brasileiros, sendo um ainda na época da Taça Brasil e o outro já com a nova nomenclatura. 4 Copas do Nordeste e 50 campeonatos baianos. Suas cores são o vermelho, o azul e o branco, e o seu grande rival é o Vitória. O tricolor joga na Arena Fonte Nova, que comporta ali na casa de 50.000 pessoas e pertence ao poder público, e quando ela não está disponível joga no estádio de Pituaçu. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se você gosta desse time de conteúdo, de histórias de time, está no lugar certo. Então, se não for inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho que toda semana tem vídeos novos. Se puder, se torne membro. Deixe também um valeu demais, que vai estar ajudando o nosso trabalho. Se você quer seu time escolhido aqui direto sem enquete, é só se tornar membro do canal, que você vai poder na área de membros escolher os times que terão as suas histórias contadas aqui. Eu vou estar deixando na descrição e no card no fim do vídeo o link para o nosso vídeo que conta a história da equipe do Independência, um dos maiores clubes do Acre, que voltou a ser campeão agora em 2024 depois de um longo jejum. Tá bem legal o vídeo, então já clica no card que tá passando agora na sua tela e assista. Um abraço e até a próxima.